Jesus já nos disse o que fazer nas primeiras 24 horas da tribulação. Que advertência específica Jesus nos deu? Quando a tribulação começar, você não terá dias para planejar seu próximo passo. Você ficará chocado quando descobrir o que Jesus ordenou que os crentes fizessem nas primeiras 24 horas da tribulação, porque a maioria dos cristãos nunca foi ensinada sobre isso. A maioria dos pastores não prega sobre isso. A maioria dos professores de profecia ignora esse assunto, mas está ali nas Escrituras, claro como o dia. Descoberta 1, quando começa. Certo, vamos estabelecer algo fundamental porque há muita confusão sobre quando a tribulação começa. Algumas pessoas pensam que começa quando o anticristo assina um tratado de paz com Israel. Isso se baseia em Daniel 9:27, que fala sobre confirmar uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Assinar a aliança não desencadeia imediatamente a perseguição e o caos que associamos à tribulação. Isso vem depois. O momento em que tudo muda. O momento em que o cronômetro começa a contar regressivamente para o retorno de Cristo. O momento em que os crentes precisam agir imediatamente. Esse momento é muito específico. Chama-se a abominação da desolação. Deixe-me mostrar o que Jesus disse em Mateus 24. Este é o discurso do Monte das Oliveiras, onde Jesus está sentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém, e eles lhe perguntam: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus lhes dá uma linha do tempo detalhada. Guerras, fomes, terremotos, falsos messias, perseguição, o evangelho pregado a todas as nações. Mas então ele diz algo que deveria fazer todo crente prestar muitíssima atenção. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo quem lê, entenda. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, não se vocês virem, quando isto é uma certeza, isso acontecerá. E Jesus remete a Daniel, o profeta, o que significa que precisamos entender o que Daniel viu. Daniel 9:27 descreve o que acontece no meio do período de 7 anos. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, o que está determinada, se derrame sobre ele. O que ele faz? Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E no segundo em que isso acontece, o relógio começa. Até aqui, o anticristo tem desempenhado o papel de pacificador. Ele é o diplomata encantador que intermediou o acordo de paz impossível. Ele é o solucionador de problemas que fez Israel e seus vizinhos coexistirem. Ele é o líder que o mundo vê como seu salvador. Mas quando ele entra no templo e declara ser Deus, a máscara cai. O engano termina. A verdadeira natureza da besta é revelada. E a fúria de Satanás, sabendo que o seu tempo é curto, é desencadeada sobre a terra. Jesus descreve o que acontece a seguir, em Mateus 24:21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Grande tribulação. Não apenas tribulação, grande tribulação, sofrimento sem precedentes, caos global, perseguição numa escala que a humanidade jamais experimentou. E tudo começa no momento em que o anticristo se levanta no templo. Descoberta 2, o mandamento que salva vidas. Certo, então a abominação da desolação acabou de ocorrer. O anticristo entrou no templo. O que Jesus diz para fazer? Deixe-me ler suas palavras exatas. Mateus 24:16-18.
Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Leia isso novamente, devagar. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Não considerem fugir, não pensem em partir. Não preparem-se para evacuar. Fujam imediatamente, agora. Quem estiver no eirado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Em Israel antigo, as casas tinham telhados planos onde as pessoas iam para se refrescar ou dormir. Jesus está dizendo: se você está no telhado quando ouvir sobre a abominação, nem volte para dentro de casa. Não pegue a carteira, não arrume uma mochila, não pegue o laptop ou os álbuns de fotos ou lembranças. Corra. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Se você está trabalhando no campo, não volte para pegar o casaco. Não pare para juntar suprimentos. Não atrase por motivo algum. Vá agora. A urgência é questão de vida ou morte. Por que Jesus é tão enfático sobre fugir imediatamente? Porque o que vem acontece rápido. O relato de Marcos desse mesmo discurso acrescenta outro detalhe. Marcos 13:14-16 diz: Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, onde não deve estar, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça, nem entre em casa, para tirar alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, onde não deve estar. A abominação não é apenas um conceito espiritual. É um ato físico de uma pessoa física, em um local físico onde não tem direito de estar. E no momento em que ele fica ali, começa uma reação em cadeia. A verdadeira natureza do anticristo é revelada, seu engano é exposto. E aqueles que percebem o que acabou de acontecer, crentes que conhecem suas Bíblias, judeus que reconhecem a blasfêmia, tornam-se alvos. Porque, uma vez que o anticristo se declara Deus, ele não pode permitir que alguém que se recuse a adorá-lo viva livremente. Eles são uma ameaça à sua autoridade, um desafio à sua divindade, um lembrete de que ele é uma fraude. Então ele os caçará. A janela para escapar é estreita e fecha-se rapidamente. Mas para onde fugir? Aqui está a pergunta que deve estar na sua mente. Jesus diz para fugir para os montes. Mas quais montes? Israel tem montes. A Judéia tem montes. Há cadeias de montanhas por todo o Oriente Médio. Então, a que especificamente ele se refere? E, mais importante, quando você chegar lá, e então? Como sobreviver por 3 anos e meio sem acesso a comida, água ou suprimentos? Porque é por esse tempo que você precisará se esconder. 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Você consegue sobreviver tanto tempo no deserto sem nada? Descoberta 3. O refúgio no deserto. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Este é um dos capítulos mais simbólicos, e ainda assim, profeticamente precisos de toda a Bíblia. João vê a visão de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A maioria dos estudiosos concorda que essa mulher representa Israel. Ela dá à luz um filho varão que regerá todas as nações com vara de ferro. Esse é Jesus, e o dragão, Satanás, tenta devorar o filho, mas o filho é arrebatado para o trono de Deus. Esse é o ascenso de Jesus após a sua ressurreição, mas então a visão muda para um evento futuro. Algo que acontece durante a tribulação, Apocalipse 12:6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali a sustentem durante 1260 dias. A mulher fugiu para o deserto, exatamente como Jesus disse: fujam para o deserto, para os montes. Mas note os detalhes. Detalhe 1. Lugar preparado por Deus. Não é um esconderijo aleatório. Não é uma caverna que alguém encontra por acaso. É um lugar preparado por Deus. Preparado. Tempo passado. Já arranjado.
já designado. Antes mesmo de a tribulação começar, antes de o anticristo ser revelado, antes de a abominação da desolação acontecer, Deus já escolheu o local para onde seu povo fugirá. Ele o preparou, ele o separou. Ele o deixou pronto. Detalhe 2. Para que ali a sustentem. Não. Ela lutará para sobreviver. Não. Ela terá de vasculhar e catar. Assim como fez com Elias, quando enviou corvos para trazer-lhe pão e carne 2 vezes ao dia. Assim como Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, Deus não chama você para um lugar e depois o abandona lá para morrer de fome. Ele provê. Detalhe 3. A linha do tempo exata. 1.260 dias. Isso é exatamente 3 anos e meio. 42 meses. Metade da tribulação de 7 anos. Do momento em que a abominação da desolação ocorre até o momento em que Jesus retorna para resgatar seu povo, passarão exatamente 1.260 dias. E por todos esses 1.260 dias, Deus protegerá e sustentará aqueles que fugirem para o deserto. Agora, vou ser honesto com você. Para o mundo, fugir para o deserto parecerá loucura. Vai parecer desistir, correr, abandonar tudo o que você construiu: sua casa, sua carreira, seus bens, seu conforto, sua segurança. Tudo deixado para trás porque um livro antigo disse para correr para os montes quando um homem ficar em um templo. O mundo o chamará de fanático, teórico da conspiração, extremista religioso, mas Deus chama isso de obediência. E chama o deserto de seu refúgio. Não exílio, não punição, não abandono, proteção. Porque enquanto o mundo celebrar o anticristo e fizer fila para receber sua marca e se curvar para adorar sua imagem, os que estiverem no deserto serão as únicas pessoas livres na terra. Os únicos que não estarão escravizados ao sistema da besta, os únicos que se recusam a vender sua alma para sobreviver, e Deus os encontrará lá. Mas aqui está a pergunta que provavelmente está na sua mente. Onde fica esse lugar preparado? Que deserto? Quais montes? A profecia nos dá alguma pista. Descoberta 4. As coordenadas escondidas na profecia. Certo. Se Deus preparou um lugar específico no deserto para onde os crentes devem fugir durante a tribulação, não faria sentido que ele nos desse pistas sobre onde é? E a resposta é: deu. Ao longo das profecias do Antigo Testamento, há várias passagens que descrevem um refúgio, um esconderijo, um local onde o povo de Deus será protegido durante um tempo de grande angústia. E quando você junta essas passagens, surge um quadro, um local geográfico específico, um lugar que se encaixa em cada detalhe. Deixe-me mostrar a pista 1, que é Petra. Agora, se você nunca viu fotos de Petra, deixe-me descrevê-la. Petra é uma cidade antiga esculpida diretamente em penhascos de arenito vermelho rosado. Foi a capital do reino nabateu há mais de 2.000 anos. A única maneira de entrar em Petra é por um desfiladeiro estreito chamado Sik. É uma passagem natural com cerca de 3 metros de largura em alguns pontos, serpenteando entre penhascos imponentes que se elevam a mais de 75 metros de altura. Você caminha por esse cânion estreito por mais de 1 quilômetro e, de repente, a passagem se abre e você está de pé diante do tesouro, uma enorme fachada de templo esculpida na face do rochedo. Mas o tesouro é apenas a entrada. Além dele, Petra se estende por um imenso vale cercado por montanhas. Há centenas de cavernas e tumbas esculpidas nos penhascos. Nascentes naturais fornecem água fresca. Toda a cidade é uma fortaleza natural. E aqui está o impressionante. Petra pode abrigar dezenas de milhares de pessoas, talvez mais. As cavernas oferecem abrigo. Os penhascos oferecem defesa. O estreito Sik torna quase impossível um exército invadir. Você teria que atravessar aquele cânion em fila indiana, tornando-se um alvo fácil para qualquer um que defendesse a entrada. É o refúgio perfeito. Mas como chegar lá? Eis o problema. Petra fica a cerca de 150 milhas de Jerusalém. É uma longa jornada a pé por terreno desértico.
E lembre-se, Jesus disse: fujam imediatamente, não façam malas, não se preparem. Apenas corram. Então, como milhares, talvez centenas de milhares de refugiados judeus vão chegar de Jerusalém a Petra a tempo, sem suprimentos, sem transporte, sem preparação, a resposta vai soar impossível. Mas, novamente, atravessar o Mar Vermelho também parecia. Descoberta 5. A fuga sobrenatural. Voltemos a Apocalipse 12, porque, depois de João ver a mulher fugir para o deserto, ele vê outra coisa, algo que desafia a explicação natural. Apocalipse 12:14. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da presença da serpente. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia. Agora, alguns leem isso e imediatamente pensam que é simbólico. Asas representam velocidade ou proteção, ou algo espiritual. Mas quero que você considere a possibilidade de que isto seja literal. Não é a primeira vez que Deus usa essa imagem. Em Êxodo 19:4, quando Deus tirou Israel do Egito, ele disse: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Vos levei sobre asas de águias. Deus libertou Israel da escravidão no Egito, não pela força ou planejamento deles, mas por intervenção sobrenatural. Em pragas, a abertura do Mar Vermelho, uma coluna de nuvem de dia e de fogo de noite. E ele descreve essa libertação como carregar luz em asas de águia. Agora, em Êxodo, essa é claramente uma linguagem metafórica descrevendo a provisão milagrosa de Deus. Mas em Apocalipse 12, o contexto é diferente. João está vendo a visão de um evento futuro. E ele vê a mulher, Israel, literalmente voando para o deserto em asas. Isso poderia ser transporte angélico? Anjos poderiam carregar pessoas fisicamente para um lugar seguro? Absolutamente. Vemos isso nas Escrituras. Quando Ló e sua família fugiram de Sodoma, anjos literalmente os agarraram e os tiraram da cidade. Quando Filipe, o evangelista, terminou de pregar ao eunuco etíope em Atos 8:39, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e seguiu o seu caminho, alegre. Filipe foi transportado sobrenaturalmente de um lugar para outro. No momento ele está no deserto. No momento seguinte, está em Azoto, a milhas de distância. Se Deus pode trasladar Filipe instantaneamente, certamente pode transportar milhares de refugiados a Petra de forma sobrenatural. Descoberta 6. A alternativa à fuga. Certo, vamos falar sobre o que acontece com os que não fogem. Porque entender a alternativa torna a urgência do mandamento de Jesus cristalina. Após a abominação da desolação, depois que o anticristo revela sua verdadeira natureza, o mundo entra numa nova fase, controle total. Apocalipse 13 descreve isso. Apocalipse 13, 11-15. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O falso profeta, a segunda besta, ergue uma imagem do anticristo e exige que todos a adorem. E aqui está a parte aterradora. A imagem fala, ela é animada, seja por poder demoníaco, seja por tecnologia avançada de IA, ou ambos, essa imagem parece viva, e qualquer um que se recuse a adorar, lá é morto. Isso não é exílio, não é prisão, é morte, a marca da besta,
mas fica pior. Apocalipse 13, 16, 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Todos na terra são obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa. E sem essa marca, você não pode comprar nada, você não pode vender nada, você não pode acessar comida, água, remédios, abrigo, você é cortado do sistema econômico por completo. Agora, não sabemos exatamente que forma essa marca tomará. Uma tatuagem, um microchip, um implante biométrico, alguma forma de identificação digital vinculada à sua biologia. O que sabemos é que a tecnologia para implementar tal sistema já existe. Reconhecimento facial pode identificá-lo instantaneamente. Leitores biométricos podem verificar sua identidade. Moedas digitais podem ser programadas para funcionar apenas para usuários aprovados. A infraestrutura para um sistema da marca da besta já está em vigor. Tudo o que precisa é de uma crise, um motivo para as pessoas aceitarem isso voluntariamente. E a abominação da desolação fornecerá essa crise. Quando o anticristo se declarar Deus e o caos global irromper, os governos implementarão medidas de emergência, sistemas de ID digital, registros obrigatórios, juramentos de lealdade, e as pessoas obedecerão porque estão aterrorizadas, porque querem segurança, porque querem acesso a comida e suprimentos. A escolha. Então aqui está a escolha que todos os que ficarem para trás enfrentarão. Tomar a marca e adorar a besta, ou recusar e morrer, comprometer sua fé para sobreviver fisicamente, ou permanecer fiel e ser martirizado. E não se engane, tomar a marca não é uma decisão econômica neutra. É um ato espiritual de adoração e de aliança.